Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 118 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem PPL de 2013, que exige os nossos conhecimentos de uma função do segundo grau. Então, para resolver ela, a gente tem que conhecer algumas coisas aqui da função do segundo grau e a gente vai revisar a teoria antes de resolvê-la. Então, pessoal, uma função do segundo grau, ela é dada sempre pela fórmula genérica de ax2 mais bx mais c. Obviamente com a diferente de zero, porque se o a for zero, eu sumo com esse primeiro termo aqui, que tem o x ao quadrado, e aí não é mais uma função do segundo grau. Ela é chamada função polinomial do segundo grau por conta da presença da nossa variável aqui, do x, que é a variável dependente, estar elevada ao quadrado. Então, por isso que é uma função do segundo grau, tá? Ao quadrado. E o gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola. E fazendo o estudo dos coeficientes da minha função do segundo grau, a gente sabe que o valor de A é que determina a concavidade dessa parábola. Sendo assim, quando o A é positivo, eu vou ter uma parábola com a concavidade para cima, ou seja, minha função vai ter uma cara mais ou menos assim. Quando o A é negativo, a minha função vai ter uma parábola com a concavidade para baixo, uma coisa mais ou menos assim. Só se você lembrar, pessoas positivas são felizes, então sorriso para cima. Pessoas negativas são tristes, sorriso para baixo. Então, simplesmente com o valor de A, sendo ele positivo ou negativo, você já consegue ter ideia de como é o gráfico dessa função, como é a concavidade dessa parábola, se ela está para cima ou está para baixo. Concavidade é a abertura. Além disso, a gente também tem uma medida, tem um coeficiente, um valor importante aqui da função do segundo grau, que é o delta. O delta é calculado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o valor de delta, ele me dá quantas raízes reais a minha função do segundo grau tem. E o que são raízes da minha função? Raízes são os valores de x para que essa função seja igual a zero. Então, pessoal, eu tenho 6 combinações possíveis aqui para os valores de delta e de A. Então, a gente sabe que quando o A é positivo, a concavidade é para cima. Então, eu tenho uma parábola com concavidade para cima. E quando o A é negativo, a concavidade é para baixo. Então, eu tenho os seguintes esboços. E o valor de delta, como a gente falou, ele me dá a quantidade de raízes reais. Se o delta for positivo, for maior que zero, eu tenho 2 raízes reais. E elas são distintas, são números diferentes. Se o delta é igual a zero, eu tenho uma única raiz real. Ou, se você pensar, eu tenho 2 raízes, mas elas são o mesmo número. Para mim isso não faz muito sentido, mas tem gente que fala assim. E para delta menor que zero, você não tem raízes reais. O que isso significa? Isso significa o seguinte, ó. 2 raízes reais significam que eu tenho 2 valores de x, esse e esse, para os quais a minha função é igual a zero, para os quais ela corta o eixo horizontal, o eixo x. Para o delta igual a zero, eu tenho um único valor em que ela corta esse eixo x. Para delta menor que zero, ou seja, eu não tenho raiz, eu não tenho nenhum valor que me dá o valor da função, não tenho nenhum valor de x que me dá o f de x igual a zero. Então, isso significa que ela simplesmente não toca o eixo horizontal, o eixo x. Para A negativo, 2 raízes significam ela cortar em 2 pontos o meu eixo x, ter 2 valores de x para quais o f de x é igual a zero. Delta igual a zero significam um ponto no qual o f de x é igual a zero. E quando eu tenho A negativo e delta negativo, significa que ela não encosta no eixo x e ela está toda abaixo desse eixo. A gente também tem a formulazinha de Bhaskara, que serve para encontrar as raízes de uma função do segundo grau. Então, essas raízes são encontradas por x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Por essa fórmula aqui, dá para a gente perceber essa questão dos valores de delta aqui, ó, determinar o número de raízes. Por quê?
Porque quando o delta é positivo, essa raiz aqui vai encontrar dois números distintos, um positivo e um negativo, e eu vou ter duas raízes, um x' e o x duas linhas. Quando o delta é zero, a raiz de zero é zero. Então, eu fazer mais ou menos zero aqui não faz diferença. Então, eu vou encontrar um único número que vai ser o menos b sobre 2a. Então, eu corto esse delta e o mais e o menos não faz diferença. Quando o delta for negativo, a raiz quadrada de um número negativo não está definida por os números reais. Né? Não tem nenhum número que vezes ele mesmo vai dar um número negativo dentro dos números reais. Então, eu fico sem raízes reais quando o delta é negativo. Então, para se encontrar as raízes, a gente faz essa fórmula de Bhaskara. E, para terminar o nosso estudo aqui da função do segundo grau, a gente tem o seu vértice. E o que é o vértice? O vértice de uma função é o seu ponto máximo ou mínimo, dependendo da concavidade dela, onde ocorre a inflexão, onde ocorre o espelhamento da função em torno dela mesma. Então, o vértice é esse ponto aqui. Para funções com o a positivo, com a concavidade para cima, o vértice ele é, no fundo, o ponto mínimo, o menor valor possível que essa função atinge. Para funções com a negativa, com cavidade para baixo, o vértice é o ponto máximo dela, o maior valor que aquela função atinge. E como o vértice é um ponto aqui da minha função, ele tem coordenadas x, então eu tenho a coordenada x do vértice, e é claro, ele também tem a coordenada y. Então, se eu fizer o prolongamento aqui, eu tenho o valor de y do vértice. E a gente tem fórmulas para encontrar essa coordenada x e essa coordenada y de um vértice de uma função, que são o x do vértice é menos b sobre 2a, que é bem parecida com a fórmula das raízes aqui, eu só não tenho essa mais ou menos raiz de delta, né? Então, é só tirar essa parte, eu encontro o x do vértice, o valor de x do ponto que é o máximo ou mínimo, dependendo da concavidade. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Então, usando essas duas fórmulas, eu encontro os valores de x e y do vértice de uma função. Então, é isso que a gente tem que saber sobre uma função do segundo grau para o Enem. E nessa questão aqui, ele exige um desses conhecimentos. Nem precisa disso tudo aqui não, mas é bom fazer uma revisão. Então vamos dar uma lida nessa questão e entender o que ela está querendo. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L de x é igual a menos x² mais 2 de x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a quanto? Então, vamos pensar no seguinte, a minha função do lucro em função de x, que é a quantidade de bonés, é menos x² mais 12x menos 20. De cara, a gente vê, opa, isso é uma função do segundo grau, o a dela é menos 1, ou seja, o a é negativo, portanto, é uma função do segundo grau que vai ter essa cara aqui. Eu sei que a concavidade é para baixo, para começar. E aí, ele está me falando o seguinte, que a empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento obtendo um lucro máximo. Toda vez que falar de máximo ou mínimo de uma função do segundo grau, a gente já fica de olho no vértice. Então, o lucro máximo acontece nesse ponto aqui, a função do segundo grau. Com o a negativo, ela vai ter uma concavidade para baixo, portanto, ela tem um ponto máximo. Esse ponto máximo corresponde ao lucro máximo. A gente colocar ela no gráfico aqui, eu não sei quantas raízes ela tem, tá? Não importa. Eu sei que ela não vai passar desse ponto, que corresponde ao lucro máximo. Esse é o valor do lucro máximo, sendo o f de x o lucro. E aí o comando é, para obter esse lucro máximo, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a quanto? Então ele quer saber qual que é a quantidade de bonés no pacote, que é representado pela letra x, para que ele tenha o lucro máximo. O que ele quer? Ele quer exatamente essa coordenada aqui. Ele quer o x do vértice.
qual que é o valor de x do vértice. Por quê? O vértice é o ponto máximo, que corresponde ao lucro máximo. E o x é a quantidade de bonés para aquele lucro máximo. Ou seja, essa quantidade de bonés por pacote que vai obter o lucro máximo nada mais é do que o x do vértice. É isso que a gente quer encontrar dessa função de segundo grau. E aí, para encontrar isso, é só jogar na fórmula, né? X do vértice é menos b sobre 2a. Quem é o meu coeficiente b da função? O coeficiente b é o que acompanha o x. Então, o coeficiente b é esse aqui, que acompanha o x, é 12. Então, eu fico com menos 12 sobre 2 vezes. Quem é o coeficiente a? É o que acompanha o x², que é menos 1. Resolvendo isso aqui, a gente tem menos 12 dividido por menos 2, que é 12 dividido por 2 é 6, menos com menos, positivo. Então, o x do vértice é 6. A quantidade de bonés por pacote que dá o lucro máximo é 6. Letra B. Então, essa é a quantidade. Se a gente quiser, por exemplo, encontrar o lucro máximo, qual é esse valor em reais, a gente poderia fazer isso aqui de duas formas. Ou jogar no y vértice, na fórmula, né, de menos delta sobre 4a, ou simplesmente substituir o x igual a 6, que é o valor de x para que o L seja máximo, na minha função. Então, eu troco o x por 6 aqui, o x por 6 aqui, e encontro o lucro máximo. É assim que a gente poderia encontrar o lucro se a gente quisesse. Nesse caso, não precisa. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também estão estudando para a prova. E a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!